Olá, amigos e amigas. Aqui está o nosso comentário do Evangelho deste domingo, 7 de março de 2021. O Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 13 a 25. A famosa passagem do Templo de Jerusalém. Jesus entra no templo e expulsa aqueles vendedores que estavam ali para vender pombas, cabritos, animais, para trocar moedas, porque o Templo de Jerusalém, afinal de contas, era o centro maior de peregrinação do povo de Israel e a festa da Páscoa se aproximava. Milhares de pessoas, a população da cidade triplicava. E Jesus vai lançar, ao expulsar esses vendedores do templo, vai lançar um questionamento muito sério às elites religiosas do seu tempo. É preciso a gente compreender que no tempo de Jesus a religião se baseava principalmente na prática litúrgica, isto é, no culto. E o templo, as sinagogas e especialmente o templo de Jerusalém, era o lugar onde, segundo os líderes religiosos, o povo poderia encontrar Deus, ou encontrar-se com Deus. Mas para isso era preciso gastar dinheiro. Então, Jesus põe em questão esta religião que não se baseava na prática da justiça, da verdade, na prática do amor ao próximo, mas no culto, na liturgia, na profusão de palavras, de belas cerimônias. Antes de Jesus, é claro, os profetas vão também criticar essa prática religiosa em Israel ao dizer que Deus não precisa de tantos cultos, de tantas celebrações bonitas, grandiosas. Deus não precisa nem de um espaço físico, porque Ele mora em todo lugar. E o verdadeiro culto a Javé, segundo os profetas, é a prática do direito e da justiça, defender o órfão, a viúva, o estrangeiro, os mais oprimidos do seu tempo. Então a grande questão que se colocou para Jesus nesse episódio, continua a ser colocada, essa questão continua a ser colocada nos dias de hoje. O que é mais importante, o culto ou a prática? O que é mais importante? O templo religioso ou a solidariedade que nós podemos prestar a tantas pessoas, tantos irmãos e irmãs nossas que vivem na marginalização. Então, minha gente, a verdadeira religião é a prática. A religião cristã não precisa necessariamente de espaços físicos, de grandes templos, santuários, não precisa de uma profusão de palavras, de grandes cerimônias. O que a religião cristã exige de nós é a prática do amor. É claro, não estou dizendo aqui que a liturgia não seja necessária. Nós devemos prestar o culto a Deus nas igrejas, belas cerimônias, tudo bem. Agora, não é isto que vai dizer que nós somos verdadeiramente cristãos. Não. A liturgia, o culto, as igrejas, os sacerdotes, tudo isso é necessário, desde que venha tudo isso acompanhado de um movimento em direção aos irmãos que sofrem. Ou seja, se não houver na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, pode haver e deve haver bonitas cerimônias, tudo bem, mas se tudo isso não estiver de acordo com o ensinamento de Jesus, que é o ensinamento do amor ao próximo, a generosidade, a solidariedade, toda a liturgia, toda a beleza do seu templo, da sua igreja, não vai valer absolutamente nada. Então o convite deste final de semana, minha gente, é o convite pela coerência. O culto, ele pode tornar-se um culto vazio. Nossas liturgias podem ser liturgias vazias, ocas.
o sentido verdadeiro da liturgia, do culto, o valor das nossas igrejas bonitas, é a prática, é a generosidade, são ações concretas ao sairmos da igreja, depois de participarmos de uma bela cerimônia litúrgica, louvando e agradecendo, cantando, dançando, batendo palmas, depois de uma bela liturgia, dentro de uma bela igreja, é preciso, lá fora, na rua, no trabalho, na política, na sociedade, na família, construirmos o verdadeiro templo, a verdadeira religião cristã, que se resume na prática do amor. O templo verdadeiro é Jesus, e ele pode ser adorado em qualquer lugar, não apenas nas igrejas, mas talvez principalmente hoje, no meio da rua, nas favelas, nas penitenciárias, nos hospitais, onde houver um irmão ou irmã que sofre algum tipo de injustiça, onde houver fome, miséria, desemprego, doença, falta de assistência, aí será o nosso verdadeiro lugar do culto. Aí nós deveremos prestar o verdadeiro culto a Deus, socorrendo esses irmãos e irmãs que mais necessitam. Um grande abraço, minha gente, um bom final de semana.